bênçãos de paz, de compaixão e de misericórdia favoreçam a nossa caminhada, hoje e sempre. Bom, gente, bom dia para todos. Com muita alegria, nós estamos de volta para o nosso estudo das manhãs de sábado em torno do livro Apocalipse de João. A chave da revelação espírita, da revelação que a doutrina espírita nos oferece. Com muita alegria, hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Marcelo. Bom dia, Marcelo. Marcelo, companheiro nosso da Rede Amigo Espírita, militante do movimento espírita aí há muitos anos. Marcelo, sempre que vem a Belo Horizonte, ele mora lá no Acre, né, Marcelo? Sempre que vem em Belo Horizonte, ele vem participar conosco nos nossos trabalhos na FIAC. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Beto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Denise. Denise, com muita desenvoltura, estará e com espírito prestativo estará representando o pessoal do chat, que nós já iniciamos amanhã dando bom dia. Visualizo rapidamente a Cleusa, o Ederson, a Roseli, o Abel, a Alcilene e todos os demais companheiros. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, nós estamos trabalhando com o livro Apocalipse, especificamente no capítulo 3º. Apocalipse, sempre a gente lembra... Segundo? Desculpa, capítulo 2º. Eu acelerei aqui, Luiz, desculpa. O Apocalipse, que significa revelação. Como a gente tem discutido aqui na segunda-feira, no sábado, o nosso trabalho à luz da doutrina espírita apresenta o Apocalipse como uma revelação, um projeto do Cristo que envolve a destinação da humanidade, bem como o trabalho consciente da evolução em nível individual de todos nós que estamos nos candidatando a seguir Jesus. Então, nós vamos fazer a leitura da 4ª carta que está sendo trabalhada na atualidade, que é a carta endereçada à igreja de Tiatira. São 7 cartas. Então vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E por fim, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Lembrando que o estudo da última semana teve por tema a grande tribulação. E hoje o nosso tema é a cada um segundo suas obras. Por que eu estou citando o título? Exatamente para a gente flutuar as nossas reflexões, né, em torno do a cada um segundo as suas obras, porque aí a gente tem um norte.
tá? Porque o estudo do Apocalipse ele é muito amplo. A doutrina espírita nos abre muitas vertentes. E nós temos que definir alguns caminhos para que a gente não se perca no emaranhado de informações e de possibilidades que um estudo interpretativo como esse nos oferece. Então, retomando ao estudo da última semana, nós trabalhamos o versículo 20. O nosso amigo Júlio enalteceu a importância da gente trabalhar o finalzinho dele, não foi isso? Ou já entrando no 21 que você me disse? Não. O 21 é dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Isso. Esse foi o que nós trabalhamos de alguma forma semana passada. Exato. Então, só para fazer uma sintonia rápida, prometo, rápida. A palavra-chave do versículo 21, a palavra-chave aqui é o arrependimento e o tempo. Tempo e arrependimento. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então está falando, eu dei-lhe tempo. Então nós podemos rapidamente bater naquela tecla de que existe o tempo dos homens e o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele tem uma amplitude totalmente diferenciada, porque o tempo de Deus ele propõe a evolução. O tempo dos homens propõe para nós reparação. Nós estamos na terra para reparar. Reparar as nossas semeaduras. Quando a gente foca para o céu, foca para o futuro, busca a parte espiritual, nós estamos discutindo aspectos da evolução. Não sei se eu me fiz claro aí. Então, a reencarnação, estudamos aqui quinta-feira. A reencarnação ela tem o objetivo o progresso. Mas ela, dentro da linha do progresso, ela se subdivide em expiação e em missão. Expiar é o processo da reparação. Certo? Já a missão é no que remonta ao compromisso de cada um com o Cristo íntimo nas conquistas de novos valores. A segunda parte da questão 132 fala que também a reencarnação objetiva o cumprimento de cada um na obra da criação. Então, quando você assume um compromisso com Cristo de se libertar pelas linhas da evolução, naturalmente você passa a contribuir na obra. Porque os seus feitos, as suas ações, não é? Ela acaba influenciando ou envolvendo quem está próximo, dentro do seu raio de ação. Certo? Então, o tempo de Deus é um tempo diferenciado. E ele tem como sustentação a misericórdia. Misericórdia. Então, a outra palavra é arrependimento. O arrependimento. O arrependimento, ele é aquele movimento subsequente à queda, ao remorso, e o arrependimento vem como uma terceira etapa. O indivíduo cai porque ele se envolveu na ilusão. Porque senão não tem queda. Se não tem ilusão, não tem queda. A queda é o resultado da prostituição. É o tema nosso aqui anteriormente da Jezabel. Se não tiver prostituição, não tem queda. Tem ascensão. Ficou claro? Ilusão, queda, reconhecimento. Não é? A sensibilidade que é aguçada
o entendimento que começa a apresentar diante da queda, aí o indivíduo levanta o dedo e fala assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Aí o Senhor vai conceder a oportunidade. Aí ele já começa a entrar no âmbito do arrependimento. É diferente remorso e arrependimento. Isso o Emmanuel nos dá uma aula sobre esse assunto no livro Pensamento e Vida. Arrependimento, ele traz a ideia do indivíduo que está arremetendo. Eu gosto de associar com o avião. Você vai arremeter. A ideia é essa. O remorso, você está fechado ali. Ó. Você está fechado num contexto complicado. Remoendo. Então, culpa não entra no dicionário do Evangelho. Culpa não entra. O que entra na proposta do Cristo é misericórdia. Misericórdia quer, o sacrifício não. É a proposta do Cristo. Então, o arrependimento já é o movimento para entrar na reparação. O estudo sobre a reparação, quem quiser aprofundar, estudem o livro No Céu e o Inferno de Allan Kardec. Ele vai trabalhar o Código Penal da Vida Futura. Ali tem todo um estudo, parece que são 32 itens que ele vai destrinchar esse assunto aí. Tá? Beleza? Tempo e arrependimento. Dê-lhe tempo para arrepender. Mas o tempo não foi bem utilizado. Concorda? Olha o texto. Vamos voltar lá. Para não ter dúvida, para a gente poder passar para frente. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, quando não aproveitamos as oportunidades, o que vem em seguida? A resposta da providência divina. O que a providência divina fez? No texto, na história. E eis que a porei numa cama. Quem que vai ser colocado numa cama? De quem que nós estamos nos referindo aqui? Quem que é o personagem central da história? Jezabel. Então, agora nós vamos voltar o foco para a história. Só para a gente lembrar. A Jezabel é a rainha pagã que casou com Acabe, o rei, e ela, que vinha de uma cultura pagã, envolvida num contexto de uma nova religião, ela sai do politeísmo e vai ser convidada para o monoteísmo. Ela não deu conta. Ela preferiu continuar com o politeísmo, que na realidade representava um mercado. A religião que atende os nossos anseios. Então você tem Deus disso e Deus daquilo. Esse contexto aqui, tá bom, gente? Tem outros desdobramentos. E aí, nesse processo todo, ela, então, pela serpente, pelo diabo, pelas forças que trazia dentro de si, ela então promove um jogo de sedução para trazer Acabe. Ó, Acabe, esse Deus seu não é o melhor. Como Acabe estava seduzido por ela, ele faz um processo, ele se torna cúmplice dela. Então, ela começa a promover uma corrupção, uma transgressão. Transgressão da lei dela? Não. Uma transgressão de uma nova oportunidade que ela estava tendo, que ela foi levada para um outro contexto. Então, o texto fala da prostituição da Jezabel. Mas você se recorda que durante 3 semanas nós falamos bastante do Acabe. Porque quem se complicou mais na história foi o Acabe, não foi a Jezabel. Concorda? Que ele era filho ele era filho da tradição. Ele já tinha um histórico do judaísmo. Então a corrupção dele foi mais grave do que a dela. Mas esqueçamos a história. Vamos voltar para cá, porque nós vamos falar da Jezabel, porque a Jezabel representa o nosso sentimento que se permite se enovelar nas teias do que a vida propõe
e a gente deixa os nossos compromissos. Para ser mais simples. Por que você veio à FEAC hoje? Estudar o Apocalipse. Para aprender, receber novos ensinamentos, refletir sobre a nossa história, beleza. Mas para você ter vindo aqui, você teve que enfrentar uma batalha, não teve? Qual que foi a primeira batalha? Sábado de manhã, dia de dormir até mais tarde. Não tem umas histórias assim? Não é meu caso, porque eu acordo de madrugada todo dia. Mas tivemos que vencer. A cama é atrativa. A cama aqui é no sentido da cama que estava nos acolhendo. Nós vamos falar da outra cama agora. O cobertorzinho, etc, etc. Deixamos de fazer isso, aquilo outro. Mas nós viemos. Nós viemos porque aquela Jezabel que começou a falar assim, não, mas a cama está tão boa, né, Denise? Denise, eu estou achando que a Denise estava envolvida ali pelos cobertores. 5h30 eu já estava acordada. Porque essa tarefa, para mim, ela é sagrada. Pois é, tô brincando com você. Então, aí nós viemos. Isso é um movimento que está dizendo, que nós estamos dizendo para nós mesmos, que nós não queremos nos corromper. Porque o convite para a corrupção, estou usando muito essa palavra corrupção, não tem nada a ver com política não, tá bom, gente? Pode até respingar para lá. Mas eu estou falando aqui da adulteração, da prostituição no que remonta aos valores divinos. Certinho? Eu tô querendo... Vocês desculpem, eu fiz essa introdução, porque eu vou passar para o Júlio agora. Pois não. Fecha nele aqui para mim que eu vou ali. Pode. Quando ele fala que quer porém numa cama, isso pode ser, a gente pode interpretar também como numa próxima encarnação nossa, eu ser cerceado daquilo que eu estava me complicando na vida anterior. Então, se eu tenho um sentimento que eu trago em mim, que está me comprometendo nas minhas experiências anteriores, quando eu vou reencarnar, aquele sentimento ele é colocado sobre uma cama, ou seja, cerceado. Por exemplo, eu posso nascer com algum atraso mental, eu posso nascer sem as pernas, no sentido de impedir que aquele sentimento anterior se manifeste e continue essa prostituição. O Júlio fez um esqueminha aqui muito interessante. Júlio, fala da cama aí. O Luiz está se referindo ao versículo 22. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então nós temos, por exemplo, porém, quem põe, evidentemente, é a misericórdia de Deus. Em função do tempo perdido a que o Beto se referiu, porque o elemento mesmo ele não quer se colocar numa condição de dificuldade. Mas quem coloca de fato é o próprio indivíduo que fez a escolha equivocada. Deus, então, porque Deus não nos quer ver estacionados no sofrimento. Então, quem põe a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não é lei externa. Precisamos entender isso. Lei é padrão interno, instinto, que a misericórdia de Deus aproveita para nos corrigir. E a cama, então, vai ter o significado de expiação, de dor, com o objetivo de invalidar padrões antigos, desativar padrões antigos, até retirar o elemento do contexto. Por exemplo, nós temos o caso aberto tem falado de adulteração e de prostituição. Nós temos que nos lembrar aqui das tentativas de, por exemplo, atualizar Kardec, ou de se considerar Kardec ultrapassado, em função de preconceitos, de um academicismo, é uma prostituição de um valor que recebemos incorruptível do alto, que precisa ser estudado a fundo.
Então, aqueles elementos que muitas vezes querem sobressair-se mais do que Allan Kardec, corrompendo as ideias e se associando a outros sistemas, porque a prostituição, em que nós temos uma associação simbolizada pela mulher com outros homens, nós temos que trazer para a nossa intimidade como nossos sentimentos que querem se associar a sistemas filosóficos. Quando nós devemos mergulhar-nos na revelação espírita, para que a revelação espírita possa iluminar os sistemas equivocados. Então, aqueles elementos que querem se sobressair mais do que Kardec, certamente serão desativados no tempo, pelas doenças, pelas dificuldades, pelas complicações. Então, nós que militamos na doutrina espírita temos que ter esse cuidado. Não é isso? Então, a cama tem esse significado. É a consequência da adulteração, da prostituição, dos valores sagrados, certo? Marcelo, fala um pouquinho para a gente aí sobre a cama. Bem, meus amigos, Um pouquinho mais longe. a questão da cama, eis que a porei numa cama. A gente observa essa grande preocupação da divindade no sentido de nos proporcionar as oportunidades de reflexão, né? A cama é um local que a gente sai da posição vertical, né? A gente não está nem sentado, nem está em pé. A gente se deita, a gente fica numa horizontal. E a horizontal da vida é uma relação interpessoal no âmbito da coletividade, né? E é realmente quando a gente se envolve exclusivamente na horizontalidade da vida, há um grande desperdício, há uma grande movimentação de energia no sentido de consertar, de reparar, de se irritar, de se chatear, né? Então, estar na horizontal da vida, depois de já estar numa vertical, né? Porque aqui nós estamos saindo de uma vertical, de uma espiritualização, de um contexto de informação que já temos, e estamos sendo colocados na horizontal. É um movimento contrário à marcha natural da evolução. Nós estamos interrompendo uma ascensão, interrompendo o arremeter, que o Carlos Alberto falou aqui, fazendo esse paralelo com as aeronaves, né, que arremetem e lançam-se aos voos. Então, nós saímos dessa verticalização para uma horizontalização. E isso realmente é um processo doloroso, é um processo em que as nossas energias vão ser utilizadas para uma reconstrução, para uma reparação, e é um mecanismo divino que nos tolhe o livre-arbítrio, né, que interfere diretamente na nossa vontade, que é o grande superintendente de todos os departamentos da nossa casa mental. Então, estar numa cama, estar nessa horizontal da vida, é a gente perder a autonomia de vida. É perder essa capacidade de exercer a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, dentro de uma liberdade, dentro de uma ascensão espiritual. Mas é um processo necessário, né? Quando a divindade lança a mão desse recurso de educação, ela está nos favorecendo dentro de um processo de reeducação, mas é um processo que nós não devemos querer permanecer nele, né? Estar colocado sobre uma cama
Nós precisamos identificar esse processo. É quando a gente começa a perceber que já estamos rodando em círculos, né? Estamos em círculo fechado, a coisa já está irritante. Nós precisamos sair rapidamente desse processo. Nós precisamos estar na verticalização da vida. Precisamos estar em pé ou, no máximo, sentados, mas temos que estar verticais. E é uma situação que nós realmente precisamos aprender a identificar. Quando é que nós estamos na horizontal da vida? Quando é que nós estamos perdendo tempo? Quando é que nós estamos gastando energia? Estamos sendo repetitivos em vícios, em erros? E aí nós vamos adiando a nossa evolução. Né? Toda vez que a gente fica na cama, se a gente estivesse na cama agora de manhã, a gente estava adiando a evolução. Né? A gente estava perdendo a oportunidade de estar aqui participando desses estudos. Então, é uma reflexão interessante, né? Nós que temos essa necessidade de evoluir, de crescer, e o texto do Apocalipse nos informa que a horizontalidade da vida, embora necessária para os processos reeducativos, não é algo que nós devemos desejar. Devemos sair o quanto antes da cama, né? E devemos nos verticalizar e caminhar. Obrigado. Nós podemos lembrar aqui, a título didático, que Jesus, por exemplo, quando cura o enfermo, ele diz para ele: vai, toma sua cama, né, e se liberte. Porque muitas vezes a cama, ela, como essas abordagens bem apropriadas definem, a cama representa realmente um estado em que nós entramos em prostração. Né? A ideia aqui é a lei divina que se expressa num intuito terapêutico, educativo, para que a gente não se desvincule desse processo de verticalizar. Então, é muito importante, só porque quando a gente faz as interpretações do Evangelho, elas abrem para a gente muitos ângulos. Então, por exemplo, nós temos esse movimento que o Marcelo colocou muito bem. Você tem que optar pela saúde, pela vida, pelo trabalho. Mas você não optando, na realidade você estará sendo envolvido para reparar isto, para rever isto. Então você vai para a cama. Porque a ideia aqui, olha, e eis que a porei numa cama. Quem que vai pôr alguém na cama? Aqui é o Cristo. É o Cristo que vai pôr ela na cama, no sentido de, olha, você se desajustou, então agora você vai responder por isso. É o Cristo de fora? É Jesus? É a lei divina que vai punir alguém? Não. Não. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas que vão ter respostas não no sentido pessoal, justiceiro, punitivo, mas a própria vida que devolve. A própria vida que vai nos colocar na cama. Não é assim? Você brinca de viver, daqui a pouco você está tendo que cuidar. Então é importante a gente entender esse mecanismo para não levar para o lado de punição, já que a gente está até falando sobre o Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec nos apresenta um belo tratado doutrinário. Você atira uma pedra num lago com a água que está mais calminha, né? O que vai acontecer? Essa pedra vai criar um atrito com a água, vai gerar energia, ondas, né? Nós temos que lembrar que o nosso pensamento é vibrátil. O nosso pensamento é energia. Então, quando você pensa, você está lançando, a sua mente está fazendo um excremento de partículas mentais. Vou falar excremento no sentido de projeção mesmo.
Projeção. Manipula-se manipula-se o fluido cósmico universal e nós vamos responder diante dos efeitos desse pensamento. Então, quando, voltando, Jesus disse que ele cura o enfermo e fala, toma a sua cama de volta. Não é para você largar a cama, não. O Emmanuel faz um belo estudo sobre essa passagem. Pega a sua cama, porque a sua cama, ela funcionou para te acolher, e no acolhimento da cama você pensa, porque a ideia é essa, o indivíduo fica doente, ele vai para a cama, qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo dessa doença? Nos ajudar para a gente pensar e recompor. Então você não... Agora, diz o Emmanuel, né? A questão é que a maioria das pessoas vai para a cama, quer se curar, não para continuar para empreender uma nova jornada, mas voltar para a condição anterior e fazer a mesma coisa. Ah, tô doido para melhorar. Que dia que você vai parar de tomar o remédio para você poder de novo? Não é assim? Ai, meu Deus, não vejo a hora. Quer dizer, o vínculo tá com a causa que levou o indivíduo para a cama. E não num sentido positivo de verificar a cama, portanto, como um processo terapêutico, educacional. Isso para nós é muito importante, a gente ter esse cuidado de explicar isso e trazer para o nosso dia a dia. Porque senão nós podemos entender que Deus vai nos punir porque nós nos prostituímos. Então, não é assim que funciona, porque Deus não é punitivo, não é vingativo. Os espíritos superiores não estão tomando conta do que você está fazendo, não. Eles têm muito o que fazer. Não era assim que o Emmanuel conversava com o Chico? O Chico lá, na hora daquelas dificuldades todas, e aí de repente apareceu o Emmanuel. Pois não, meu filho, o que está acontecendo com você? O senhor não sabe. Aí o Emmanuel, meu filho, não sei, porque eu ando muito ocupado no mundo espiritual. Tem gente que fala assim, nossa, mas o Emmanuel é sem educação, hein? O Emmanuel era muito rígido com o Chico. Eu falei assim, gente, tudo depende do ponto de vista. Ele estava dizendo para o Chico o seguinte, você está sofrendo, meu filho? Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não sei o que estava acontecendo com você, porque eu estava trabalhando. Ele já está dizendo para o Chico assim, como os mentores nossos falam conosco. Sai dessa cama, porque você está chorando demais nessa cama. Essa cama já está doendo, você já está tendo a oportunidade de rever, vem cá, eu estou trabalhando demais, vamos trabalhar comigo? Porque a partir do momento que o indivíduo sai de casa para trabalhar, ele já está ocupando a mente. Quantos corações, inclusive que nos acompanham, alguns em casa, que estão debaixo de depressão, de medicamentos, síndrome do pânico, não é? Problemas de todas as ordens. Eles estão tendo a oportunidade, por exemplo, assistindo um vídeo desse, espero eu, oro a Deus por isso, para que esse conteúdo seja consolador para estes corações e, ao mesmo tempo, eles percebam que eles podem sair da cama. O despertar. E que para sair da cama depende deles, depende de nós. E até vai uma alertiva, né? Vamos aproveitar enquanto a gente está de pé, porque amanhã quem pode estar de cama somos nós. E se quando a gente cair de cama, aí os espíritos vão pensar assim do lado de lá. Agora vamos ver se aquelas reuniões do Apocalipse vão funcionar. Quer dizer, estamos todos num processo de despertamento. Não é? Pois não. Vai lá. Essa questão da eis que porei numa cama, né? É uma questão também interessante, porque quando a gente está nessa posição, a gente não tem um perfeito ou uma perfeita compreensão do que estamos vivendo. Nós estamos numa posição de extrema carência. Nós estamos num processo de reparação que muitas vezes não estamos ainda capacitados sequer para promover sozinhos essa reparação. Então, eu porei numa cama, eis que eu porei numa cama,
nos remete a essa ideia de que Jesus está tendo trabalho. Né? O Pai trabalha, eu trabalho e vamos trabalhar sempre. Né? Jesus nos ensinou isso. E Jesus tem muito trabalho conosco. A gente lembra lá daquela passagem do cego de Betsaida, né? Que deu um trabalho danado. Jesus naquela cura, passa saliva, tira da aldeia, aconselha. Aquilo mostra o quanto que Jesus tem trabalho conosco, o quanto que ele se preocupa e o quanto que é também uma das obrigações, uma das responsabilidades de um espírito dessa envergadura espiritual. Então, quando nós estamos nesse processo de estarmos acamados, reparando, numa horizontalidade, a gente sente muito essa gestão divina sobre nós. Porque se não houver essa gestão, essa colaboração, a gente não sai da cama. Né? Então a gente percebe que as circunstâncias, enquanto nós estamos na cama, elas são todas supervisionadas pelo Cristo. Através dos seus prepostos, através dos mentores, dos guias espirituais, que servem à luz. Então nós somos assessorados, vamos dizer assim. Esses processos de reparação, eles são muito bem acompanhados pela espiritualidade. Porque nós não temos condições de fazer esse trabalho sozinhos. Né? Então, essa análise à luz da doutrina espírita, ela se torna muito consoladora. Porque nós sabemos que mesmo nos processos da cama, nós estaremos acompanhados pela espiritualidade amiga. Existe alguém lhe dizendo ali, eu porei numa cama. Ou seja, eu estou ajudando, eu estou supervisionando, nós estamos acompanhando. Sabemos que o processo é difícil, mas não se desespere. Tem muita gente que quando entra no processo da cama, suicida, desespera, né? Não aceita o momento da horizontalidade, da reparação, e não é momento de desesperar, não é momento de jogar a toalha, de chutar o balde, não. Tem alguém nos ajudando, tem um contexto espiritual, existem circunstâncias espirituais nos favorecendo nesse processo de reeducação. Então, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vem nos dar essa tranquilidade. Olha, vai estar na cama o momento, o tempo estritamente necessário. Quando não houver mais necessidade, nós vamos te verticalizar de novo, vamos criar novas circunstâncias e essa aeronave vai arremeter. Mas não desespera, né? Não tira a sua vida, não entre em processos de culpa, de remorso, não. Está tendo um amparo. Eu porei numa cama. Isso tudo está sendo muito bem supervisionado. Né? Então isso é muito consolador para que a gente não cometa o ato extremo. Né? Todos nós vamos passar pela cama. É um processo próprio da nossa condição, né, Beto? Do nosso planeta. É um planeta de provas e expiações. Mas vamos lembrar que o Cristo está sempre velando por nós. É um dos trabalhos dele para conosco. Né? Ele tem essa obrigação, ele tem essa responsabilidade. E ele sempre fez isso com muito carinho, com muita atenção. Nunca nos falta o amparo de Jesus. E ele não foge da responsabilidade. Porque ele está dizendo aqui, eu porei numa cama. Responsabilidade dele. Então é para a gente ficar muito feliz, muito tranquilo, né, com essa questão do amparo espiritual, da proteção divina, e não desesperar. É estudar, correr atrás, né, quando a gente está na cama é hora de realmente correr atrás, estudar, buscar informação, tentar sair o quanto antes para se verticalizar novamente, mas sabendo que esse processo está todo sendo supervisionado pelo Cristo. Você tocou num ponto aqui que está no esqueminha que o nosso amigo
Parabéns, seu esqueminha ficou ótimo. É do Honório. Ele foi lá no copia-cola no Honório. Porque o versículo, a condição aqui, a ação, o verbo, é de pôr, colocar, tá assim, eu porei, né? Eis que a porei. O porei. Quem põe? Quem põe? Jesus, o Cristo, a misericórdia. Então, tem esse aspecto consolador. Agora, é interessante que a gente possa verificar que essa cama que representa dor e expiação, na realidade, o objetivo dela é invalidar padrões que estão ativos. Olha que interessante uma fala do Honório. Invalidar padrões que estão ativos. O que é isso? Você faz escolhas, essas escolhas não são mais, não estão dentro dos padrões que você está escolhendo como padrões elevados. Então a cama objetiva essa condição da gente pensar e sair para desativar. Porque enquanto estiver ativo os princípios que complicam, você vai ficar na cama. Você pode até estar andando por aí, mas você está na cama psicológica. Você falou do desespero. Doutrina é consolo. Mas nós temos casos que nós acompanhamos aqui na Casa Espírita que o indivíduo está querendo suicidar. Não é porque ele está desesperado, não. Ele está querendo suicidar porque ele está revoltado. Como é que você pode se revoltar? Você pode se revoltar porque você perdeu dinheiro, você perdeu o emprego. Você pode se revoltar porque o marido foi embora com outro. Você pode se revoltar... O marido foi... Não. A mulher também pode ir, não pode? Eu tenho que ficar bem com as duas turmas. Né? Você pode se revoltar porque o seu filho desviou. Não pode? Ao invés de ajudar ele, você se revolta. Por que Deus permitiu? Você pode... Ontem eu vi uma cena na televisão de uma criança que foi alvejada numa escola no Rio de Janeiro. Você vê o desespero dos pais. Desespero. Agora, esse desespero, ele pode entrar nas raias da revolta. Não pode? Por que isso aconteceu com a minha filha? Você pode se revoltar porque você está ficando velho. Gente, isto é sério. Nesse mundo em que o culto, o hedonismo, essa questão da imagem, do ser bonito, do ser sarado, do ser isso e do ser aquilo, o indivíduo ele está dentro desse circuito, ele vai envelhecendo, ele envelhece, as coisas caem. Tem gente que se desespera e se revolta. Não aceita a idade. Não aceita a idade. Aí, nós conhecemos casos de pessoas que cometeram suicídio por causa disso. Então, isso é mais comum do que se divulga por aí. Tá? Então, desativar. Você pode procurar, na oportunidade, desativar, como você pode ser desativado. Agora a gente tem que... Eu tenho que falar isso. Porque até então a gente está falando que não é Deus que pune. Mas há desautorização do mundo espiritual. Que desautorização é essa que você está falando? Muito simples. Todos temos livre-arbítrio. Todos. Só que o que acontece? O seu livre-arbítrio, ele não é pleno. Porque se ele fosse totalitário, você poderia fazer o que quisesse. Tudo bem que você vai pagar lá na frente, mas você poderia fazer o que você quisesse. Mas não é bem assim. O nosso amigo Júlio, na primeira fala dele, ele falou sobre aqueles que corrompem doutrinas, princípios. O que significa? O que nós estamos querendo dizer? O indivíduo começa a aprontar.
Aí ele tem um campo de ação. O livre-arbítrio dele autoriza ele trabalhar aqui, ó, nessa faixa. Por quê? Depois dessa faixa, tem a faixa dele. Tem a faixa de você, tem a faixa dela. Quando você começa a flutuar em territórios que você não tem autoridade, você está assumindo graves responsabilidades. Mas, dependendo do dolo, dependendo do crime, dependendo do que você estiver se responsabilizando, você pode começar a criar um tumulto na ordem divina. Então, vamos ser mais prático. O Marcelo, o Marcelo sempre fala isso, eu presto muita atenção no discurso dele, que é uma metodologia que ele adotou. Jesus é o governador espiritual do planeta. Aí, todas as vezes ele fala, tudo está sob a intendência de Jesus, não é isso? Você não fala. Achei muito bonitinho você falando que foi Jesus que autorizou outro dia, você falou que Jesus que autorizou Arnaldo Rocha a ter sido amigo do Chico e eles todos envolvidos com o Emmanuel. Eu achei tão bonitinho, porque é mesmo. Você sabe que foi Jesus que deixou a gente vir aqui? Você está aqui na FIAC foi porque Jesus disse, pode. Mas não é que ele bateu uma tecla, mandou um e-mail, falou para o assessor falou para o... Não é assim. É porque está tudo dentro de um processo, de um organicismo. Vamos falar que a Terra é um planeta que tem a sua jurisdição e que ela é um planeta orgânico. Orgânico fisicamente falando e orgânico espiritualmente falando. Então, quando há um desequilíbrio no organismo geral, há, então, vamos dizer assim, uma participação daqueles que fazem parte de um contexto organizacional no sentido de proteger o organismo geral. Tem coerência o que eu estou dizendo? Aí o indivíduo está aprontando. Aí a espiritualidade está assim, mas isso aqui está começando a criar um problema na ordem do progresso de um coletivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos promover algo aqui que possa auxiliá-lo. Infelizmente, ele está brincando tanto que talvez é melhor que ele já tenha uma tendência para uma determinada doença que desencadeie essa doença. Os espíritos não vão fazer ele ficar doente. Não, tá bom, gente? Vamos deixar isso muito claro. Mas ele traz no organograma, na estrutura física, espiritual, que ele pode ter esta ou aquela doença, por compromisso espiritual dele do passado. Então ele começa a fazer muita lambança aqui, a espiritualidade não é que vai implementar a doença, mas como você não quer ajuda, os espíritos se afastam, não no sentido de abandonar. Eles se afastando, o apoio magnético espiritual que você tem, ele começa a ter, vamos dizer assim, uma interrupção no fluxo. Aí daqui a pouco desencadeia uma doençazinha assim, aí o indivíduo não está nem aí. Aí daqui a pouco uma doença assim, daqui a pouco o indivíduo entra num processo de falência, de desencarnação. Ele está sendo praticamente retirado do contexto. Diferentemente, quando a providência divina vê que o indivíduo, olha, ele está entendendo a missão dele, olha, ele começou a explodir na evolução, olha, deu liga, o carro pegou no tranco, dá mais tempo para ele. É o que o Chico falava sobre moratória espiritual. E, aliás, eu vou até falar do Chico. Pelo que eu entendo, ninguém me disse, não foi espírito nenhum que revelou, não está escrito em lugar nenhum. Mas eu tenho para mim que o Chico iria desencarnar no mês de junho do ano de 2001. Ele ia desencarnar. O que aconteceu? Ele estava internado, já desenganado pelo médico dele, o Dr. Eurípides Tauan, não sei se a pronúncia correta é essa, era o cardiologista dele. Ele estava desenganado. Aí as câmeras da afiliada da Rede Globo registraram um fenômeno. Isso está na internet.
Eles estavam lá filmando o hospital, de repente o cara deu um foco, deu um zoom, né? Um zoom lá no apartamento onde o Chico estava internado. E eis que ele registrou um facho de luz que entrou no quarto. E não era simplesmente um reflexo. Entrem na internet que vocês vão ver as explicações científicas. E a partir daquele dia, o médico achava que o Chico ia demorar mais 1 a 2 dias. A partir daquele dia ele teve uma melhora súbita. 2 dias depois ele saiu do coma, já estava recebendo visita. Aí, como eles identificaram a luz, foram lá e contaram. Aí a Neuza, que era a companheira que acompanhava ele, chegou para ele: Chico, que luz que foi aquela, por que você melhorou? Aí ele falou: é mamãe e Emmanuel. É mamãe e Emmanuel. O Chico viveu exatos mais 12 meses. O número é redondo. E ele foi desencarnar naquele 30 de junho, coincidentemente que o Brasil ganhou aquele jogo lá, que eles associam uma coisa com a outra. Aí é coisas que não vem ao caso discutir, porque não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero dizer o seguinte: ele teve uma moratória. Os espíritos entenderam que ele precisava de ficar mais um tempo. Isso acontece com muita gente. O André Luiz narra os casos. Então os espíritos podem interceder para ajudar, como de repente, olha, aconteceu um acidente trágico. Aí você vai ver a folha currícula do indivíduo. O indivíduo estava aprontando na sociedade, estava causando males. Então, não pensemos que as coisas estão soltas. Está tudo diante de uma providência divina que, obviamente, quando favorece ou permite que o indivíduo responda de uma forma mais abrupta, eles não estão fazendo isso para punir. Porque a visão deles é macro. Ela envolve encarnação e desencarnação. Olha, é necessário que o indivíduo desencarne para que depois ele volte, recomece, tenha novas oportunidades. O Júlio está querendo falar. Nós temos aqui o aspecto já foi bem falado, da adulteram, que é esse conúbio aí com sistemas equivocados, afastados daquele pensamento divino. E é interessante que Allan Kardec trata dos sistemáticos no livro dos médiuns. E vale a pena meditarmos sobre aquilo, né? Daqueles elementos que elaboraram sistemas para explicar o fenômeno mediúnico. Então é um toque para nós, não é isso? Que nos enamoramos de sistemas. Quando a gente, por exemplo, o nosso trabalho espiritual não está lastreado, que o Beto gosta muito de falar, não é? Na casa espírita, por exemplo. Quando nós não temos um lastro de trabalho e atividade na casa espírita, junto aos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados, nós corremos o risco de desvios. E a consequência disso é a tribulação. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então nós temos a tribulação que tem um aspecto positivo e a tribulação que tem um aspecto negativo. No versículo 10 do mesmo capítulo 2 nós temos lá: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias é aquela tribulação positiva, por exemplo, que o Decálogo nos apresenta, de um trabalho de transformação moral. Se eu não empreender esses esforços, que o Decálogo apresenta para nós de uma forma didática, para domar inclinações más e realizar a transformação moral, estaremos sujeitos à tribulação advinda do estar na cama, da desativação, da impossibilidade de agir sob uma diretriz equivocada. Então é fundamental que nós mantenhamos a fidelidade
a fidelidade à proposta esposada por nós, principalmente com Allan Kardec. Não se trata de nós nos atermos a uma ortodoxia fechada, mas se trata de nós estudarmos a fundo o pensamento de Kardec, entender as entrelinhas do pensamento de Kardec, porque o Livro dos Espíritos traz muita coisa nas entrelinhas e aqueles mais afoitos, mais apressados não percebem. Então, essa tribulação decorre de uma adesão equivocada a padrões complicados. Porque não há como nós queremos sobrepor nossos padrões ao padrão divino. Tanto que Emmanuel conceitua o mal no livro O Consolador como sendo intervenção indébita nos propósitos do Criador. Na questão 135. Quando ele perguntaram para Emmanuel sobre o mal, e ele diz lá que o mal para Deus é zero, não existe. E que representa uma intervenção da nossa parte, indevida, nos propósitos do Criador. Quais são os propósitos do Criador para nós? A nossa felicidade. Então, quando nós saímos dessa trilha, ocorrem as tribulações. A tribulação positiva, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que é um resumo dos 10 mandamentos. A tribulação positiva para nós espíritas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Então a Jezabel representa uma inclinação má. E é interessante também, o nosso caro amigo aqui lembrou de Jesus, eu lembrei daquela passagem da mulher da Samaria do poço, em João 4, em que ela teve 5 maridos. O que ela tinha atualmente não era o marido dela, e Jesus então se apresenta como o marido. São os sistemas filosóficos, meus irmãos, que nós vamos adotando, essa sistemática equivocada, né? Então é importante essa tribulação, o arrependimento das obras equivocadas, porque senão essas obras equivocadas arrastarão tribulações dolorosas, que são minimizadas pela misericórdia de Deus, porque se fosse Deus quem punisse, nós não suportaríamos. Quem pune somos nós, mas a misericórdia de Deus abranda. E nós até podemos aí dar uma pincelada, até um termo que o nosso irmão Honório gostava, né? Pincelada. Na questão do dízimo, né? O que significa o dízimo? 10%. 10% é o que Deus permite que nos aconteça dos 100% de débitos que temos para com a vida. É os 10%, né? Estão passando por tribulações, meus irmãos? Apenas 10%. Talvez 1%, né? Eu gostaria de inclusive, você tocou no assunto aí, mas só para a gente não... Porque essa abertura aí, ela pode trazer uma outra condição aqui de observação, porque nós estamos ali com várias participações, o pessoal está assim, frenético, né? O pessoal está empolgado, o tema está mexendo, e aí, em face a uma série de questões que eu não estou tendo condições de acompanhar, porque é muita informação, mas aí chegou um resumo aqui que disse o seguinte: o tema de hoje está mexendo com muita gente, a cada um de acordo com as suas obras. Essa foi boa. Denise. A cada um segundo as suas obras. Porque assim, as obras é que escrevem, é que apontam, é que dizem o que somos. O que somos.
A árvore é conhecida pelo fruto. E nós estamos falando aqui de expressões de sentimento, de comportamento, de emoções, né? De pensamentos, que redundam em vibração. A doutrina espírita, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala, por exemplo, da aura humana. O que é a aura? Não é? Uma tessitura energética que representa o nosso perispírito. A aura hoje é mensurada, não é? Ela é detectada por fotografia. Não é? A família Kirlian, né? O casal Kirlian russo, lá no início, virada do século, né? 19, 20, descobriram. Então eu não vou detalhar, mas nós podemos estar emitindo uma coloração rubra, dependendo da nossa intensidade, da nossa energia, da nossa emoção, do nosso sentimento de ódio, por exemplo. Ela pode se tornar opaca, ela pode se tornar translúcida, ela pode, na intelectualidade, uma aura mais amarelada, na prece mais azulinha, mais diáfana. Mas não é só a questão da cor, é o que essa cor proporciona. Se é uma cor rubra, ela pode te irritar. Né? Você chega perto de uma pessoa que está irritada, daqui a pouco você está irritado sem saber. Uma pessoa que está eufórica, né? Um ambiente que as pessoas estão tristes. Tem gente que vai para o velório acompanhando o outro, chega lá e está chorando. Eu já nem conheço o defunto, eu estou chorando. Por quê? Ele está identificando, está registrando os painéis. Da mesma maneira, quando o indivíduo está dando um passe, ele tem que se envolver sentimentalmente. Uma companheira até me disse assim, vou abrir um painel. Professor Casalberto, quando eu estou dando passe, eu quero que todo mundo melhora. Tá certo? Eu falei assim, em tese tá. Mas em uma outra tese está errado. Está errado? Por quê? Está errado eu querer que uma pessoa melhore? Não, depende do seu ponto de vista, do que melhora. Porque tem algumas doenças que a providência divina está sendo para melhorar. E se melhorar, ele faz um estrago. Nós tivemos um professor de doutrina espírita que foi o Leão Zálio. O senhor Leão tinha uma filha que ela tinha problemas mentais. E o seu Leão que cuidava dela. Na época, internava em hospício. Graças a Deus isso está mudando hoje. Mas ele não. Minha filha, quem cuida sou eu. Ela ficava cercada, né, com um campo delimitado. E o seu Leão, todo dia, estava lá com ela, irradiando coisa boa para ela. Teve um dia que ela estava meio alterada, o pessoal lá do Grupo Emmanuel chegou lá. Ô Leão, viemos aqui porque ficamos sabendo que ela está muito alterada, viemos dar um passe nela. Eu disse, vocês são muito bons. Jesus abençoe vocês, mas não precisa dar passe, não. Como não? Não. Ela tá cuidada, ela está quietinha ali. Ela está nervosa, mas ela está aqui, ó. Nós estamos tratando dela, não precisa dar passe, não. Porque esse passe seu pode complicar minha vida aqui. Isso era o seu Leão. Ele falava e dava belas gargalhadas. E ele contava. Tem indivíduos que o passe é para reconfortar. O passe é para o indivíduo receber o benefício, para diminuir um pouco a dor dele. Mas o passe não é para tirar a dor, não. Em alguns casos não pode tirar a dor, não. Por que o indivíduo está aqui na casa espírita? Eu conheço paciente que está aqui há 10 anos por causa de um problema de enxaqueca. A enxaqueca aperta, corre para o centro. Atualmente os espíritos não podem tirar a enxaqueca dela, não. Jesus tem poder, vai curar. Espera aí. Ele tem autoridade. Mas a cura que ele proporciona é uma metodologia que nós precisamos de compreender, porque a cura é proveniente do esforço do indivíduo através dos mecanismos da sua fé, do desejo de melhorar e, obviamente, de uma busca de uma sintonia com a espiritualidade superior. O fazer luz não é um ato conclusivo, religioso,
mágico, místico. Tinha um companheiro que veio aqui na casa espírita, Luiz. Ele falava que a vida financeira dele era um caos. Que se tinha jeito, dos espíritos dar um jeito na vida financeira dele. Aí eu virei para ele e falei assim: ô meu amigo, os espíritos amam todos nós e eles nos oferecem o melhor. Ah, mas eu queria ver se eu arrumava emprego. E eu falei assim: mas é justo o seu desejo. Vamos orar para você conseguir um emprego e tal, e tal. Gente, 3 dias depois o homem estava empregado. Ele ligou para mim: Casalberto, que espíritos poderosos. 3 dias depois que eu conversei com você, eu arrumei emprego. Eu fiquei assustado. Eu falei assim: Jesus, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, que ele virou e falou assim: olha, pode contar comigo que eu vou vestir a camisa da FEAC, sou um trabalhador de primeira linha, estou aí quase os dias da reunião, todo dia. De vez em quando ele me telefona: como aquelas FEAC, como que aqueles espíritos são bondosos, até hoje eu estou empregado. E eu falei assim: louvado seja Deus. Aí eu penso comigo: e até hoje você não voltou. Mas porque não era para voltar. Mas marcou aquela cama, aquela tribulação marcou no coração dele. Um dia isso vai frutificar. Então quer dizer, como que a gente vai mensurar? Tem gente que nega, tem gente que briga, tem gente que escamoteia, tem gente que até desconsidera. Não tem problema. Jesus não dá espírito por medida. A cada um é segundo as suas obras. E as obras somos nós é que vamos definindo, e à medida em que vamos fazendo, a gente vai aprimorando devagarzinho. Agora a gente vai ouvir a nossa amiga Denise, porque em seguida nós vamos ler o versículo 23. Beto, nosso irmão aqui do chat, Arnaldo Oliveira, ele disse o seguinte: todas as nossas atitudes no hoje fará parte de nosso planejamento das futuras reencarnações? Meu querido amigo Arnaldo, um grande abraço, meu querido. Tá indo tudo bem aí em Santa Rita? Dá um abraço na turma toda aí. Santa Rita do Sapucaí é o meu querido Arnaldo. Já me hospedei na casa dele e ele já conhece a FEAC, já esteve aqui, enfim. A pergunta dele é muito interessante, porque as nossas obras de hoje é que definem o nosso planejamento reencarnatório do futuro, sem dúvida. Por isso é que tem aquele pensamento, né? Eu sou hoje muito melhor do que eu fui ontem. E serei muito melhor amanhã do que eu sou hoje. Agora, para ser melhor, nós estamos tendo que qualificar, para que a gente tenha uma vida qualificada. Antes de ler o versículo 23, eu vi hoje, era umas 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu estava preparando o estudo, aí eu vi passei rapidinho lá nas postagens da nossa casa, e eu vi que um companheiro postou uma fala de um companheiro, eu não sei se é espírita, é um companheiro de uma religião. Ele disse que nós estamos vivendo o período mais extraordinário da história do Brasil, porque nós estamos no ápice do processo da expiação. Eu achei muito legal a fala, achei muito apropriada. Nós estamos vivendo o ápice da expiação. Ou seja, nós estamos saindo da expiação, porque o ápice significa que nós já estamos entrando numa nova era. Não tem como. Não é? Numa análise humana. Mas o que é o ápice? Qual que é a característica da expiação? Não é o início do grande movimento da reparação? Porque expiação tem a ver com culpa, com remorso, com doença, com drama. A regeneração, a gente já entra num plano de conversa, de planejamento, de arquitetar planos para sair do processo da dor. Então, no nosso país, com tanta confusão, como o Chico fez uma previsão muito legal, né? Ele, lá na década de 40, ele falou assim: olha, gente, eu estou vendo que nós vamos chegar num tempo em que o Brasil vai estar de perna para o ar. Isso foi na década de 40. Eu não sei se a perna para o ar para o Chico era na década de 60, ou se era na década de 70, mas eu estou desconfiado que a perna agora está voando mesmo.
da primeira década do ano do século XXI. Agora, quem sabe daqui a 50 anos a gente pode falar que o negócio piorou mais. Mas não vamos falar nesse sentido. O importante é a gente entender que os dramas, os ajustes, eles estão acontecendo. Em todos os sentidos. Porque a expiação é dreno, é pôr para fora. E todos nós estamos pondo para fora. Por isso é que nós vamos ler o versículo 23. Porque Posso fazer só um adendo bem rapidinho? A gente observa o versículo que Jesus fala, eu porei numa cama. A gente fala Jesus porque, em última instância, tudo isso é obra dele, né? Sim, sim. Todas essas... Eu porei numa cama. A gente vê o aspecto da indefinição de uma cama. Né? Não é... Que cama que é essa? Né? Não é não o porei na cama ou naquela cama determinada. Uhum. Então a gente percebe que o Cristo sabe qual a melhor cama para nós, para os processos de reeducação. E é só uma brincadeira. E é cama, não é colchão, não. E essa questão da cama, em razão das nossas necessidades de educação e de reeducação, essa cama vai estar sempre presente. E ela varia, ela muda a sua dimensão, a sua importância. Mas Jesus tem o controle, tem a sabedoria de dizer para nós, olha, a cama que você precisa agora é essa. Amanhã, você vai precisar de uma outra cama. Daqui a um ano, 10 anos, vai ser uma cama diferente. Ou seja, nesse processo de horizontalização, nós estaremos sempre convivendo em grupos diferentes, com pessoas diferentes. Muito bem. Em circunstâncias, mas está sempre envolvendo as relações interpessoais. Né? Então, por isso que a gente muda muito, a gente está sempre mudando de cama. Né? Às vezes, até os adversários vão se renovando. O adversário de hoje, amanhã se torna um amigo, mas depois de amanhã aparece um outro adversário. Se Deus quiser. Né? São essas camas que vão se renovando. Às vezes, a atividade na casa espírita hoje envolve essa ou aquela circunstância, amanhã não envolve mais, mas envolve outras circunstâncias. Né? E daqui a 10 anos serão outras. Uhum. A FEAC está fazendo agora uma tarde de tortas, comemorando 9 anos de existência, e começa às 16h09. 9 minutos. Então, mas eu tenho certeza que é uma nova cama, uma nova etapa, com muitas alegrias. E talvez daqui a 9 anos seja uma nova cama, novos desafios. Então é muito importante a gente perceber que o Cristo tem um controle sobre isso. Ele vai mudando essas camas. A gente não tem muita visão do que seja isso ainda, mas ele tem. Né? Mas a gente precisa ter essa compreensão de que nós estaremos sempre envolvidos dentro de ambientes, de relacionamentos, de instituições que são necessárias ao nosso processo de educação e reeducação. Né? Então a cama, como Jesus curou aquele ser e disse, pega a tua cama, né? Uhum. A cama vai estar sempre acompanhando a gente, que são os processos de relacionamento interpessoal entre nós encarnados e entre nós também e os desencarnados. Muda até os obsessores. Nossa, né? E tem mudado. Tem mudado. Então era só esse adendo, viu, Beto? Obrigado. Eu gostaria de... Eu estou vendo que o tema vai chamando, mas o versículo 23 ele tem uma sintonia muito próxima do que a gente está trabalhando. E eu vou fazer a leitura, obviamente o tempo já está terminando, vai ficar como para casa para a próxima semana. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E ferirei de morte a seus filhos, ferirei feridas
doenças que são drenagens do perispírito. Isso é muito importante. Drenagem do perispírito. A ferida. Aí, quando fala em ferida, logo vem à mente aqui agora, a mulher com fluxo de sangue. A mulher hemorrágica ou hemorroíça. Vocês estão lembrados dessa passagem? Que a mulher sangrava durante 12 anos. 12 anos. Obviamente que o 12 aí, ele nos remete a um ciclo bem interessante. Não é? O ciclo do 12 é um colégio, é uma estrutura. Não houveram. Jesus não escolheu 12 apóstolos, 12 horas do dia, os 12 meses, os 12 signos do zodíaco. Esse número 12 ele tem uma representação. Não é? As 12 tribos de Israel, os 12 anciões. Lembram dos 12 anciões lá do nosso lar? Que na realidade se multiplica e vira 72? Isso é importante a gente entender. São arquétipos. São facetas que vão sendo trabalhadas. Então a mulher só foi curada depois de 12 anos, com a chegada de Jesus. Quer dizer, a chegada de Jesus é a presença da misericórdia quando o momento já está entrando na fase de conclusão. Jesus não pode, nessa didática aqui, ele não pode chegar no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano. Tem que ser no 12. Porque senão há uma intervenção. A espiritualidade respeita a individualidade de cada um de nós. Os espíritos não vão lá na sua casa falar que você está errado, não. A beleza está nisso. O respeito dos espíritos conosco. Porque eles passaram por esse processo que nós estamos passando. Eles sabem que não pode estancar a sangria, porque se está havendo a sangria, nós sabemos que está havendo uma purificação do sangue. Purificação do sangue. Não é à toa que a mulher menstrua. O ciclo menstrual feminino, ele representa um processo de produção e de purificação do sangue. A mulher, com isso, ela tem a oportunidade de ir drenando muitas coisas que estão no perispírito, porque o corpo físico é mata-borrão, isso aqui é esponja. Doença, problema, disfunções que nós arquitetamos, trouxemos como obras, né? No nosso psiquismo, o corpo físico põe para fora, essa é a função. Só que o corpo físico vai pôr para fora, através das doenças, das sangrias, né? E tem sangria que é desatada, né? Tem sangria desatada. Uma pessoa está chorando, é uma sangria desatada. Não tem aquelas expressões aqui em Minas, assim? Então, é um processo de purificação que nós vamos passando. Por isso as reencarnações funcionam como um processo de metabolização de novos valores. Não é? Então, a ferida aqui, não é, Júlio? Não sei se você separou Gênesis 4:23? Abre aí para nós. Enquanto você procura, o perispírito é o nosso corpo, é a nossa veste transitória no mundo espiritual. O perispírito é o modelador do corpo físico. Então, quando o perispírito oferece para o corpo físico aqueles filamentos energéticos para o corpo físico operacionalizar aqui na Terra, o perispírito está se purificando. Isso é importante a gente entender. Né? E quem ganha com isso? Nós, quanto seres espirituais que estamos passando, vendo que está havendo mudança, que está havendo transformação. Falar para os jovens é meio complicado esse assunto, mas vou falar para a turma mais velha como eu. Vai chegando a determinada idade e fala assim, Jesus, como é que está mudando? E costuma mudar para melhor.
Entenda o que eu estou falando. Quase sempre muda para melhor. Porque você, em vias de despertamento, chamando atenção, porque para uns muda para pior. Mas em vias de despertamento, muda para melhor. Em breve nós vamos lançar um livro, um documento histórico maravilhoso. E tem um depoimento da nossa alma querida Chico Xavier que nos leva às lágrimas. Quando ele fala, mais ou menos assim, que ele estava atingindo um tempo em que ele se sentia cada vez mais liberto, embora o amigo dele não o compreendesse. Mas ele compreendia o amigo dele. E por isso ele agradecia o amigo dele por tudo que o amigo dele tinha dado para ele. Ele se referia ao corpo dele. O amigo dele. O amigo dele não compreendia que ele estava se libertando. Mas ele compreendia o amigo dele que queria que ele ficasse. Gente, isso é de uma transcendência. Isso é uma expressão que só quem passa pela vida com as augúrias, com as dificuldades, sabem do que eu estou dizendo. Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Arnaldo Oliveira, que está ali no chat. E ele diz assim, abraços Casalberto. Ele me chama com Z. Casalberto. É Carlos Alberto, Arnaldo. E para o nosso querido Marcelo. O Arnaldo, eu posso dizer, porque ele não tem problema com esse assunto, o Arnaldo luta pela vida. Ele tem uma dificuldade. Ele trata de uma doença. E a cada dia ele me diz, eu me renovo com o Evangelho. O que me dá sustentação na minha vida é poder falar de Jesus. Gente, ele está vivendo uma metamorfose. Arnaldo, amanhã você me processa. Ele está vivendo uma metamorfose, no bom sentido. Ele está vivendo uma metamorfose, mas ele está sendo vitorioso. Porque ele está compreendendo que ele precisa de tudo isso. E que quando, sei lá quantas décadas para frente, ele vier a desencarnar, ele vai olhar para trás e vai dar tchauzinho para nós. E ele tem um débito comigo, eu falei assim, você pode tratar de vir me ajudar, porque você está se libertando. Quantas coisas que eu ainda terei que passar. Então, a imortalidade da alma, o conhecimento da doutrina espírita é alguma coisa que o mundo não pode nos dar. Porque o conhecimento da doutrina espírita traz Jesus, coloca Jesus aqui sentado entre nós, para bater papo como um grande amigo. Um amigo que respeita, mas é um amigo que é professor. Que quando tem que dizer não, ele fala. Porque ele sabe que o não é importante. Gênesis, capítulo 2, o Arnaldo vai trazer... O Arnaldo. Pode ser o Arnaldo Rocha que está aqui com a gente. Pode ser. Fala aí, meu querido amigo. Quando se fala de ferida aqui e morte, nós temos que entender que é a palavra, certo? Palavra. Então, em Gênesis, existe um versículo muito interessante do registro de Moisés, que é o seguinte. Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Então, está conversando aqui o Lameque, segundo os entendidos, é o próprio Caim de retorno, com padrões de sentimento, Ada e Zila. Mas o interessante aqui é que ele matou um varão por me ferir, certo? Então, o Kardec é esse varão. E nos fere os conceitos. Um padrão elevado e aprimorado filosófico. Porque o que mata, o que fere é o padrão filosófico novo que adentra a intimidade.
E o mancebo, por me pisar, aí, quem é o mancebo? É o rapaz, é o novo em crescimento. Então, o varão, o padrão novo, penetra, e o homem novo em crescimento vai pisar. Pisar o quê? O padrão antigo. O padrão estratificado. Então nós aprendemos em doutrina espírita, na questão 780, que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Então o progresso moral pisa o padrão intelectivo, pisa o ego. Então aí que está a ferida, não é isso? Então essas drenagens do perispírito vão representar transferência para a Terra daquilo que não é mais adequado à nossa intimidade. Então, por isso é importante o desenvolvimento da fidelidade ao que nós estamos estudando aqui, sermos fiéis para que venham coisas mais abrangentes para nós oportunamente, né, meu amigo? Muito bem. Carlos Alberto. Gente, o nosso tempo está chegando no instante da gente interromper o trabalho. Nós vemos então que temos um desafio pela frente. Esse versículo vai nos convidar para falar de aspectos assim transcendentes. Vamos falar um pouco do perispírito na próxima semana, como esse corpo espiritual que a gente só iniciou a fala hoje, porque o assunto vai tratar do sondar os rins e sondar corações. Então nós vamos ter muitas coisas aqui para a gente discutir semana que vem. Mas fica para nós, como uma nota de fechamento, o tema, né? Nós começamos com o tema, encerramos com ele. A cada um é dado segundo as suas obras. É uma frase de Jesus, é uma frase que apresenta para nós um convite para que a nossa semeadura defina um futuro mais ajustado, mais qualificado. Eu acabei falando aqui de uma forma rápida sobre o Brasil de cabeça com perna para o ar, mas a gente fala isso não é com desrespeito, pelo contrário, nós falamos isso com uma dose profunda de gratidão. Porque o mentor espiritual do país, o nosso querido Ismael, nos acolheu quanto milhões e milhões de corações que estamos reencarnados nessa terra varonil, de mais de 7.000 quilômetros de extensão de sua costa. Um país com uma diversidade incrível de culturas, né, de raças, de religiões. Um país que o clima favorece para que a gente possa estar numa constante reverência ao sol, como expressão da oportunidade da vida. Um país que define para nós aspectos do Evangelho como o manancial que sustenta as nossas almas. Por isso, a frase ficou consolidada, que o Brasil tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí a gente vê o Brasil hoje como um grande hospital-escola. Um hospital que abriga enfermos de todos os tipos. Mas como um hospital, ele cumpre a missão de dar oportunidade para que as terapêuticas aconteçam. E a escola é a grande escola da vida. A doutrina espírita, para nós, é a grande chave para que nos conscientizamos no que remonta ao processo da evolução que nos aguarda. Hoje é o dia 1º de abril. Para alguns é dia da mentira. Para aqueles que estão adormecidos nos envolvimentos da sedução da serpente. Mas nós estamos tentando sintonizar com o dia 1º de abril como o dia do livro,
com o dia que foi fundado o primeiro núcleo espírita aqui na Terra, por Allan Kardec, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. E há 9 anos, nessa mesma data, um grupo de amigos fundamos a Fraternidade de Estudos Espíritas, reverenciando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que ontem, no dia 31 de março, foi aniversário da sua desencarnação. Que o patrono dessa casa, o apóstolo que representa Jesus, no dizer de Erasto, o precursor da felicidade celestial, que ele esteja, nesse momento, recebendo as flores das nossas gratidões, por ter nos oferecido uma doutrina tão extraordinária, que além de nos mostrar o caminho, a doutrina espírita favorece para que a gente seja amigo. Não só amigos espíritas, mas amigo dos espíritos espíritas, amigo dos espíritos de outras religiões, amigos de todos os companheiros que acreditam, que professam outras religiões também na Terra. Amigos também dos amigos que estão em outros mundos, em outros planetas. Porque a gente tem que começar a levantar os nossos olhos e lembrar do intercâmbio que existe entre os mundos. Eu costumo brincar. Quem sabe a gente já não começa a preparar para as nossas estadias futuras em outros orbes. Mas para que isso aconteça, primeiro nós temos que ser realmente cidadãos dessa terra maravilhosa, cidadãos brasileiros, cidadãos do Cristo, como seus seguidores. Eu agradeço a todos os nossos amigos que acompanham a transmissão através da Rede Amigo Espírita, em parceria também com a Rádio Brasil Espírita de Maceió, os amigos que estão acompanhando pelo YouTube, não é, com a conta do Google, os companheiros que estão também no Facebook, que todos possam receber a nossa gratidão, independente dos pontos de vista que são muitas vezes divergentes, mas o que nos faz convergentes é exatamente a proposta do bem, da luz, do amor e da paz. Chico Xavier um dia disse que, graças a Deus, Allan Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Kardec não disse que fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade. A caridade nos irmana, a caridade nos aproxima, a caridade nos coloca como irmãos, irmãos em Cristo. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Júlio, muito obrigado a Denise, que representou o chat, que esperamos que na próxima semana o chat envie mais perguntas, né, comentários. Hoje o pessoal ficou mais discutindo, debatendo entre eles. Muito obrigado ao Marcelo. Marcelo, você sabe que nós já o consideramos como tarefeiro da Casa de Kardec. Portanto, em Belo Horizonte, esteja sempre conosco. Então agora, para encerrar a nossa manhã festiva, feliz, nós vamos pedir que o Marcelo faça a prece que dará por finalizado a tarefa de hoje.